Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos! Eu sou o professor Rodrigo Gualassi e dando continuidade à nossa disciplina de negociação e tomada de decisões, nós vamos falar hoje especificamente sobre alguns itens dessa disciplina que acredito você já tenha percebido que não é tão simples assim como parecia lá no início. Falaremos hoje sobre depois da negociação, mantendo o relacionamento, os erros comuns nas negociações, ética nas negociações e como negociar com perfis diferentes de negociadores. Lembra do seu perfil? Se você não se recorda do seu perfil, volta lá no material, acessa o material de ensino, relembre qual é o seu perfil, porque nós vamos falar hoje, aqui ao final dessa aula, sobre como negociar com esses diferentes perfis de negociadores, ok? Então, dando início aqui à nossa aula de hoje, negociações, elas não acabam quando terminam. Essa é uma frase aparentemente simples, porém muito forte. As negociações, elas não acabam quando terminam. E por que que elas não acabam quando terminam? Qual é a probabilidade de você, aluno, que já é um negociador ou um futuro negociador, qual que é a probabilidade de encontrar novamente a outra parte para novos negócios? Isso mesmo. Qual a probabilidade que você acredita que exista hoje de encontrar novamente as mesmas pessoas, aquelas que você já negociou anteriormente, no futuro para novas negociações? Olha, a chance ela é grande, né? E é por isso que as negociações elas não devem exatamente acabar quando elas terminam. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é preciso atentar-se para a construção de bons relacionamentos. Ou seja, lembra quando nós estudamos nos capítulos anteriores sobre a relação perde-perde, a relação ganha-perde ou perde-ganha e a relação ganha-ganha? De fato, todas essas relações elas podem ocorrer em uma negociação. Mas o que fica claro para nós é que uma relação do tipo ganha-ganha, ela tende a manter os relacionamentos duradouros. Ou seja, a possibilidade de negociar novamente no futuro. Então, a concessão que é feita hoje, ela pode ser recuperada lá na frente, ao ponto de que uma relação perde-perde, imagine que você saia de uma negociação sem ter conseguido o seu objetivo e a outra parte também não conseguiu o objetivo. Qual é o sentimento? O que foi gasto durante essa negociação, tanto de recursos físicos quanto psicológicos, não é? E quando apenas uma das partes saem vitoriosas do processo? Quando uma parte sai vitoriosa do processo, significa que alguém ganhou e alguém perdeu. Utilize um pouco da empatia agora. Coloque-se no lugar daquela parte que perdeu. Qual é o sentimento de quem perdeu em uma negociação? Talvez a forma com que foi conduzido o processo não é uma forma produtiva para que se existam relacionamentos no futuro. E o que é sabido é que muitos negócios, eles acabam por conta desse relacionamento. Muitas sociedades são dissolvidas por conta de relacionamentos. Imagine então as relações das negociações, correto? Aqui, para Menezes, 2013, uma definição um pouco mais atual. Nós não podemos sentar para negociar sem pensar
no futuro, pois não é fácil construir parcerias que estejam alinhadas com os nossos interesses, sejam elas com clientes, fornecedores ou instituições. Então, independente de quem for a outra parte, quem que seja o outro oponente, é preciso atentar-se que as portas deverão continuar abertas para as negociações futuras. Watkins, 2004, ele dá algumas dicas para se preservar essa negociação, para que nós tenhamos relacionamentos duradouros, que durem no longo prazo. Quais são? Estabeleça uma relação, primeiramente, de confiança com a outra parte. Comunique-se com a outra parte rotineiramente, mantenha contato. Não escondam os erros. Peça feedback. Importante atentar-se à comunicação com a outra parte. Depois de uma negociação, que pode ser, por exemplo, um processo de vendas, eu vendi e acabou o processo? Não, o processo não acabou. Você precisa entrar em contato com a outra parte, perguntar, e aí, como é que o produto está saindo? O que o senhor ou o que a senhora está achando do produto? Satisfez as suas necessidades? Sim, ok. Não, olha, então nós precisamos verificar o que aconteceu. Peça feedback, entre em contato com a outra parte e diga o que ele achou daquele processo, o que poderia ser melhorado durante o processo e, principalmente, nunca esconda os erros. Esconder erros não é o mesmo que omitir informações durante um processo de negociação. Entenda o seguinte, você pode responder durante um processo, durante uma negociação, aquilo que lhe é perguntado. Mas se for perguntado sobre algum problema e você disser que não existem problemas, e se o produto tiver problema ou se a negociação for uma negociação problemática, isso vai acontecer no futuro. E aí você precisará reparar o seu erro, ok? O estudo realizado por Greenstone sugere que existam alguns erros que são comumente cometidos, são cometidos regularmente pelos negociadores. Quais são esses erros que são mais comuns e que precisamos evitar? O primeiro deles, escolher o negociador errado para a sua equipe. Isso é um fator principal, Escolher o negociador sem as habilidades, sem as competências necessárias para um processo de negociação, certamente você está fadado a perder o processo. Não entender claramente o tipo de situação que está sendo negociada, quando os objetivos não estão claros. Administrar incorretamente o tempo, deixar de estabelecer contato significativo e humanizado com a outra parte. Deixar de usar a informação com perspicácia, ou seja, utilizar da melhor forma possível. Falhar em manter as partes com foco na resolução comum de problemas, ou seja, manter o foco e a direção da negociação. Não identificar os pontos fortes e fracos do outro lado. Identifiquei os pontos fortes. Ok, preciso tomar cuidado com os pontos fortes do meu oponente. Identifiquei os pontos fracos. É uma situação de vantagem, cuja qual eu posso trabalhar e tentar seguir a negociação em cima do que o meu oponente possui um déficit, ou seja, das suas fraquezas. Não avaliar os interesses da outra parte, evitar problemas de segurança durante a negociação e negociar sem tempo suficiente. Esses são alguns elementos que podem contribuir para que ocorram as falhas durante um processo de negociação. Não temos nada aqui que seja extremamente difícil de ser trabalhado, difícil de ser contornado. O que existe é a lição de casa que deve ser feita pelo negociador, tendo informações suficientes antes do processo para, assim, identificar qual a melhor pessoa para conduzir o processo, o tempo de uma negociação, o que deve ser negociado, qual o foco, o objetivo, quem é a outra parte, o que a outra parte espera
tirar de nós? Quais são os seus objetivos? E aí sim conduzir para o melhor resultado, um resultado que seja bom para ambos, pensando no relacionamento que deverá ser construído ao longo do tempo. Falando um pouco sobre a ética nas negociações. Por que é importante ter ética nas negociações? Pura e simplesmente porque a ética, ela é a disciplina ou o campo do conhecimento que trata da definição e avaliação do comportamento das pessoas. Ou seja, o que as pessoas julgam como positivo ou como negativo. O que pode para mim, talvez não pode para você. E é por isso que precisamos entender um pouquinho sobre o que é ético e o que não é ético, mesmo não sendo a minha verdade, ou seja, não sendo aquilo que eu acredito, pode ser a verdade para outra parte, e isso influencia diretamente no resultado. Ou seja, é preciso muitas vezes abrir mão em concessão de atingir resultados, benefícios. E é claro, avaliando sempre a importância do que está sendo negociado, né? Então, ético e antiético. A reflexão ética passa justamente por essa questão. O estabelecimento de juízos de valor para o que está sendo, ou para o que está inconforme ou em contrário às normas de convivência dos homens na sociedade, ou seja, o que está sendo realizado para os homens para que exista uma boa convivência entre partes que pensam de maneiras diferentes, em momentos diferentes, sobre assuntos que são até mesmo os mesmos assuntos para ambas as partes, né? Dentro desse comportamento ético nas negociações, eu gostaria de apresentar para vocês, assim como nós temos lá no nosso material de ensino, algumas questões que podem ser tratadas como ética e antiética. Ou seja, dentro de um processo de negociação, aquele ponto específico que ocorreu, aquele fato que aconteceu, ele pode ser classificado como ético ou como antiético. Muitas vezes nós falamos, nós nos expressamos de maneira com que a outra parte entenda como se eu estivesse infringindo uma regra, uma norma, né? Como se eu estivesse infringindo a moral do negociador, daquele que está na outra ponta da mesa, né? Eu gostaria de apresentar para vocês algumas frases que são tidas como antiéticas em uma negociação. Acompanhem comigo no material, por favor. O que foi dito, né? Se você estivesse no meu lugar, teria feito a mesma coisa. O que fica claro quando alguém diz essa frase? É uma justificativa, uma tendência que as pessoas têm de ceder princípios em favor de interesses pessoais. Ou seja, eu fiz aquilo, mas você também teria feito, em busca de interesses pessoais. Ela precisa aprender que quem dá as cartas aqui sou eu. O que essa frase significa? É o uso do poder, talvez de forma injusta pelos padrões éticos, ou seja, você está atuando explicitamente pelo poder que é imposto, ou seja, eu mando e ela obedece. Não há nada como um dia após o outro. Essa frase, ela é basicamente uma ameaça, ou seja, perdi um processo de negociação hoje. Não há nada melhor do que um dia após o outro, ou seja, já estou preparando a minha revanche para um futuro, não é? O que fica implícito quanto a isso? Dito como uma ameaça de retaliação ou vingança. Bom, não foi exatamente uma mentira. Como assim não foi exatamente uma mentira? Não é? Você mentiu para atingir um resultado. Mentira é mentira. Não existe meia verdade, mas também não existe meia mentira. Correto? Eu não tinha escolha. Ao dizer que você não tinha escolha, você diz que a sua decisão, ela não dependia de você, ou seja, era a única opção que deveria ou que poderia ser tomada. O que fica claro com isso? É uma tentativa de justificar algo, geralmente antiético ou imoral, baseado numa alternativa ruim,
eu não tinha opção, era a única opção que eu tinha, logo eu a fiz. Não, muito pelo contrário, você tinha a opção de não fazê-la. O que importa é o resultado que obtive, ou seja, acima de tudo, fica claro que você atingiu o resultado de uma negociação de qualquer forma, ou seja, você fez o que era necessário. É o uso de fins para justificar os meios. E pedindo um pouquinho de reflexão para a questão do comportamento ético, são comportamentos certos ou errados? Olha só, oferecer presentes para compradores, aceitar presentes, usar em proveito próprio o uso de informações da empresa, utilizar recursos da empresa ou da organização, falar mal ou procurar deliberadamente desabonar a imagem do seu oponente. Essas questões ficam para que você possa analisar e pensar, seriam esses comportamentos éticos ou antiéticos? Se a sua empresa permite que você receba presentes ou que você oferte presentes, não é um comportamento antiético. Mas se ela proíbe, se isso não está lá no estatuto da sua empresa, no manual da sua empresa, é um comportamento antiético e fere sim os princípios daquela empresa e daquela negociação. Para finalizar então a nossa aula de hoje, eu gostaria de passar com vocês a questão de como negociar com os perfis diferentes dos negociadores, ok? Nós vimos lá nas nossas aulas anteriores que existem perfis diferentes. Você já deve ter ido lá no material, já deve ter relembrado sobre esses perfis. Nós temos o analítico, o expressivo, nós temos o pragmático e o afável. O analítico, se você quiser persuadi-lo, já que ele precisa analisar toda a situação, apresente seus argumentos, porém evite entrar em detalhes ou, pelo contrário, poderá se complicar, porque ele analisa cada ponto do contrato, cada ponto da negociação. O expressivo, é preciso ter cuidado para não se envolver nas ideias de seus cenários fantasiosos, porque como ele é empreendedor, espirituoso, ele pode apresentar inúmeras opções durante uma negociação. Mantenha o foco, o centro, apresente a proposta e seja objetivo. O pragmático, com ele você deve se preparar para ser pressionado. Como ele é muito objetivo, ele fará inúmeras questões sobre um determinado assunto. Por isso, faça o dever de casa e saiba exatamente todos os pontos de uma negociação. E o afável, pela dificuldade em expressar e ouvir críticas, com este perfil você tem que ter mais cautela, tem que ser mais calmo, apresentar as variáveis e colocar dentro dessas variáveis até mesmo um tom mais sentimental. O que acontecerá de bom com essa proposta? O que acontecerá de ruim se a proposta não for aceita? A chance do afável ceder e fechar um contrato é muito maior quando você leva para o lado emocional. E assim nós terminamos essa aula, nos vemos no próximo encontro.